Ok, tivemos uma queda aqui no Facebook, então estou agora mudando do meu Wi-Fi para o 3G aqui para o 4G da operadora para ver se consigo um sinal um pouco melhor. Então tá, meus irmãos, pessoal do Instagram, peço desculpa por esse pequeno corte aí. Então, cumprimentando novamente os irmãos aí, que a graça de Deus, que a paz e o amor de Cristo estejam sempre conosco, melhor dizendo. Então, esse esclarecimento que eu fiz, vou fazer rapidamente. Então, eu sigo o Mário Persona no YouTube, eu acompanho o trabalho dele faz algum tempo. E às vezes os temas que ele fala eu também gosto e adapto um pouco, ponho coisas minhas, as dele, mas o Evangelho é um só e nós estamos para falar não de nós mesmos, não teorias nossas. Nós estamos aqui para transmitir mensagens do Evangelho que já estão lá e ninguém tem a pretensão de mudar nada. Então, só a título de esclarecimento, meus irmãos. Vamos congregar? Essa é a pergunta. Aqui eu estarei falando para vários grupos de pessoas. Para os não cristãos, para os cristãos que estão em sistemas denominacionais, que estão congregados em alguma igreja das tradicionais, para cristãos que estão fora do sistema denominacional, que é o meu caso, para vários grupos de pessoas. Então, por horas eu falarei para por horas eu falei para outros, mas procurarei atingir ou ampliar o assunto para que todos tenham um entendimento aí, meus irmãos. Continuando, já dei algumas lives anteriores um conceito de igreja, tá? Porque congregar remete ao assunto, à palavra igreja. Um pequeno conceito bíblico aqui para nós iniciarmos o assunto. Conceito resumido de Igreja de Cristo. Está escrito: como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, poderei perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios, nós, não israelitas, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho, da qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, foi-me dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso está em Efésios 3, do 3 ao 11. Então aqui Paulo recebeu uma das maiores revelações da Bíblia, de todas, que era a formação da igreja. A Igreja de Cristo, que se formou lá em Atos 2, até peço e sugiro, dê uma lida no capítulo 2 de Atos, ele é maravilhoso, ele é esclarecedor. Surgiu ali a igreja e Paulo recebeu profeticamente da parte de Deus essa revelação, a formação da igreja. Quando eu falo aqui Igreja de Cristo, meu irmão, eu estou me referindo a todo aquele que tem Cristo como seu Salvador, que tem verdadeiramente no seu coração Cristo como seu Salvador. Este é a igreja, todos, seja quem for, esteja onde esteja. Então, assim, sempre que me refiro à Igreja de Cristo, é essa pessoa. Ela pode estar em qualquer lugar, ela pode pertencer a uma denominação, ela pode estar fora de qualquer denominação religiosa, seja evangélica, católica ou qualquer coisa, desde que ela tenha Cristo como seu único Salvador
e acredite na obra consumada de Cristo, Ele é a igreja, eu sou a igreja, você que está assistindo aí é a igreja, nós somos a igreja de Cristo, independente de onde estejamos. Isso que eu quero deixar bem claro, meus irmãos. Repetindo aí o que eu li agora, está em Efésios 3, do 3 ao 11. Então, essa revelação de Paulo é grandiosa, meus irmãos, é uma das revelações mais importantes, talvez, do Novo Testamento. A formação da igreja de Jesus, a formação, o que seria a igreja de Cristo, meus irmãos. Pois até então, todas as promessas, principalmente do Velho Testamento, e uma parte até dos Evangelhos, era para os israelitas, era para o povo judeu. A partir da formação da igreja, desse mistério recebido por Paulo, as promessas passam a ser também de nós, não israelitas, os gentios. Isso é muito importante termos uma compreensão. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. 1 Coríntios 12, 27. Nós somos o corpo de Cristo. Nós, eu que estou aqui, você que está aí do outro lado, que tem Cristo no coração, você que está dentro de uma denominação tradicional, evangélica, católica, se você realmente no seu coração tem Cristo como seu único e suficiente Salvador, você é igreja de Cristo, meus irmãos. Repetindo o que eu li agora, 1 Coríntios 12, 27. Então, meus irmãos, vamos congregar. Eu não estou falando em congregar dentro de uma denominação, tá? Eu vou dar um testemunho pessoal do que aconteceu comigo. Eu saí do sistema denominacional e hoje eu não faço parte mais de nenhuma igreja, vamos dizer, igreja no sentido humano, no sentido dos homens. Então, nós temos que esse congregar que eu convido aqui, que eu pergunto, é o congregar somente a Cristo. Em nenhum momento eu falarei de como, nem tenho pretensão para isso, não tenho nem conhecimento para isso, de congregar em uma denominação, em uma igreja no sentido humano, como eu falei antes ali. E eu, meus irmãos, eu fui convertido a Cristo através de pessoas que participavam de uma denominação na cidade onde eu morava. Comecei a conhecer a palavra, as pessoas foram à minha casa, me convidaram, eu comecei a ir nos cultos dessa denominação e lá eu conheci o Senhor Jesus. Eu fui tocado pelo seu evangelho, eu fui tocado pela graça, pela maravilha do seu evangelho, e ali eu comecei a conversão. Só que foi o primeiro passo, é um passo a passo. A conversão não se acorda ateu ou descrente, não se dorme ateu ou descrente e acorda seguidor de Cristo e acorda crente. Não existe, é um processo, é passo a passo. Ali começou a minha conversão naquela denominação. E eu estava bem envolvido nessa denominação na cidade onde eu morava. Eu já tinha vontade de participar na obra, comecei a participar na obra, comecei até a fazer cursos para futuramente ser um obreiro daquela denominação. Eu me mudei de cidade, vim para onde eu moro hoje, tive que abandonar todo aquele ciclo de amigos, aquela coisa toda. Cheguei a ir algumas vezes aqui na cidade onde eu moro, na denominação da mesma igreja, vamos dizer assim. Cheguei a ir, mas aí eu comecei a ver comecei a dar uma estudada um pouco mais na palavra, comecei a ver vídeos na internet de pessoas que tinham saído do sistema denominacional. Comecei a perceber que onde eu estava era bom, deixei grandes amigos, tinha as pessoas maravilhosas, só que ali se praticavam alguns erros bíblicos bem sérios, assim, que não tinham, as doutrinas ali pregadas não tinham embasamento bíblico. O que eu fiz? Eu saí, me afastei e comecei a estudar mais, e comecei a me envolver mais com o evangelho e estou fora hoje. Então, em nenhum momento eu deixei inimizades, em nenhum momento eu penso que as pessoas que estavam naquele sistema, naquela denominação que eu participava, eram pessoas ruins. Muito pelo contrário, são pessoas maravilhosas que tinham Cristo no coração. Só que a organização, a denominação em si, ela tem alguns dogmas e algumas doutrinas que não são bíblicas, ao meu entendimento,
e ao entendimento da palavra. Então, eu prefiro seguir o que está aqui. Então, me afastei, mas com a graça de Deus, com a vontade de Deus, aí eu agradeço sempre isso, eu comecei a me reforçar a minha fé, comecei a evoluir, e então hoje eu estou fora do sistema, só para deixar isso bem esclarecido. A partir do momento que você sai do sistema, se você participa desse sistema, a tendência é que você queira começar a congregar e que encontre outras pessoas que queiram congregar contigo fora do sistema denominacional. Pessoas que queiram congregar somente ao nome de Cristo. Nosso grande objetivo é esse. Pessoas hoje, existe um movimento mundial, desde o século XIX existe um movimento, ele é um movimento que cresce mundialmente. Pessoas que não querem dividir a atenção, a sua atenção com Cristo e outra coisa, com Cristo e outro nome, com Cristo e uma placa, com Cristo e a igreja X, Y, Z. Para nós o importante é congregar somente ao nome de Cristo e não pode ter outro nome, segundo esse entendimento, que não seja o nome de Jesus. Isso é importante sabermos, meus irmãos. Em nenhum momento, também é preciso ficar claro, em nenhum momento nós que saímos, que estamos fora do sistema denominacional, temos ambição de tirar pessoas de lá e trazer para a sair do sistema. Né? Não é o nosso objetivo. Não é em nenhum momento esse, meus irmãos. Um pequeno corte aqui de novo, mas vá. Então, se alguém quer sair, o Espírito Santo tocará essa pessoa, provavelmente, tocará seu discernimento e ele perceberá que ali o que se pratica ali às vezes não é bíblico, às vezes não é segundo a palavra de Deus. Mas ele decidirá isso. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito da escravidão para outra vez estardes em temor. Mas recebeste o espírito da adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica como o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso está em Romanos 8, do 14 ao 16. Repetindo, então nós não temos objetivo em nenhum momento, nem eu, nem inúmeros outros irmãos que estão fora do sistema denominacional, de coagir, de trazer pessoas para cá. Apenas a gente acredita no puro evangelho, na pura palavra de Deus e, segundo eu falei agora, se o Espírito Santo tocar uma dessas pessoas e elas quiserem sair, quiserem participar, quiserem ver que tem outras maneiras de congregar-se a Cristo, elas decidirão segundo o agir do Espírito Santo, meus irmãos. Acreditamos muito, nós todos acreditamos muito no agir do Espírito Santo, acreditamos que ele é o verdadeiro guia de nós, é o verdadeiro guia que nos dá entendimento, discernimento e orientação de como congregar somente a Cristo, meus irmãos. Bem, uma vez fora, uma vez que a gente